Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente tem algo bem especial. Algumas pessoas me perguntaram o que tinha no canto do meu PC aqui. Tem um copo de café e aqui tem meus bonequinhos do Dark Souls, Elden Ring, etc, né? Tem ali a nossa querida bruxinha do Elden Ring, a arvorezinha dela. E aqui a gente tem personagens totalmente randômicos, tá bom? Então a gente tem o Solaire ali, a gente tem um personagem, se eu não me engano, do Dark Souls 1, que é a skin dele, ou Dark Souls 2, eu sempre me confundo com essa porra. E aqui a gente tem o personagem do Cyberpunk, que tem um final muito, mas muito feliz. Mas voltando aqui, cara, hoje é um dia bem especial porque a QRD, cara, me mandou esse controle aqui, o Spark N5, focado mais pra PlayStation, né? Nunca tinha comprado nada da QRD, conheci eles há pouco tempo e me parece ser um controle bem interessante, tem um preço modesto, então bora de unboxing. Por incrível que pareça, o correio não implodiu essa caixa, só veio com um pequeno detalhe aqui, mas praticamente tá protegido pelo plástico, mas veio bem embalado pra mim e chegou muito rápido, tá? Chegou bem rápido, acho que foi menos de 7 dias, 6 dias aí que eu mandei meu endereço e já entregaram pra mim aqui. Então bora de unboxing. Sobre os itens que vem na caixa, vem esse suporte, se eu não me engano, para celular. É bem comum as pessoas utilizarem isso aqui para jogar. Sinceramente, eu não jogo muito no celular, praticamente não jogo nada, mas interessante. Eu acho que você deve encaixar bem aqui no controle, né? Ah, aqui, ó. Você encaixa aqui, deve ter algum tipo de regulagem. Você encaixa e pode jogar, né? Ele tem umas borrachinhas aqui, pelo menos, para proteger, ó. A gente tem um cabo tipo C. Deixa eu ver o tamanho desse cabo. O tamanho desse cabo não é gigantesco. Eu acho que ele deve dar 1 metro aqui. Então, talvez se teu PC fique muito longe, o cabo ele não é tão grande. Ele acho que dá 1 metro aqui. É tipo C. Então, qualquer padrãozinho você consegue carregar ele, né? A gente tem o controle aqui. Cara, já de começo a pegada dele é o que eu curto, principalmente nos triggers aqui. Boa parte dos controles vem com esse tipo de trigger aqui e eu já gosto disso. Os botões deles, se eu não me engano, são mecânicos. Os pads aqui de trás também são bem confortáveis, cara. Se você já pegar assim, eu sempre gosto de ter essa primeira pegada e já sair explodindo o controle, tá? E, cara, é bem satisfatório, não é ruim. Eu acho que só aqui que eu não curti tanto, já de primeira. Não sei, parece que meu dedo escorrega, ainda mais porque é um dedo gordo. Mas eu acho que não vai atrapalhar, eu quero ver jogando. Bom, vamos dar aquela primeira ligada para ver se ele tem carga. Pra gente conectar ele é bem simples, tá? Segura os dois botões aqui, Share e o botão do meio. Ele vai começar a piscar rápido, daí irá aparecer a opção, você pesquisa dispositivo via Bluetooth, ele vai aparecer o controle aqui, é só conectar. Pronto. Conectado. Para atualizar o firmware é bem tranquilo, tá? Só vocês literalmente entrarem no site deles, vou deixar na descrição aí. Vai ter a última versão aqui do site deles. Vocês clicam em download e aqui embaixo até eles têm o passo a passo, tá? Mas é bem simples. Basicamente, tá com o controle desligado, conectado via cabo e vão segurar triângulo. Daí vai aparecer a opção ali de vocês darem update no controle. Bem simples, tá? Mas como vocês podem ver aí, não é um controle feio, cara, é um controle bem bonitinho. Tem uns RGBs ali. Não sou muito fã disso daqui, tá? Eu sinceramente gosto do preto total, ou a cor que ele vem assim, totalmente. Eu prefiro muito que seja customizado, sabe? Um controle que tenha alguns detalhes ou coisa do tipo. Esse controle aqui, ele tem os seus detalhezinhos. Ele tem a parte bem áspera aqui, ó, um detalhe um pouquinho emborrachado, tá? Então traz uma tatilidade. Pegada na minha mão gorda, se você tem uma mão parecida com a minha assim, vai encaixar bem, tá? Principalmente a pegada daqui dos controles. Agora, se você é um jogador de COD que tu vai jogar provavelmente assim, ó... Eu acho que talvez você não goste muito, tá? Eu quero testar em jogos agora. Tem a mesma telinha do PlayStation 4 aqui, cara. Nossa, eu não sei se vocês utilizavam muito isso aqui no PS4. Eu lembro quando lançou, que foi em 2016, 2017, eu tinha isso daqui. Bah, eu lembro que tinha umas opções. Acho que lançou o Horizon Zero Dawn, cara. Nossa, tu utilizava isso daqui. Tinha uns joguinhos que vinha na PS Plus, tu usava isso daqui. Bah, eu achava... Alguns eu gostava, outros eu achava, bah, que merda. O analógico dele eu também gostei bastante. Ele é aquele analógico que não é tão pesado, sabe? Eu sempre odiei aqueles que você parece que você tem que trocar uma marcha no analógico. Agora, o peso dele, ele tem 217 gramas no site e na minha balança altamente duvidosa ele deu 216. Então, realmente, ele tem esse peso. Então, não é um controle pesado, tá? Ele é bem leve. Você vê que não é algo muito pesado, sabe? Ele tem o Hall Effect nos analógicos dele. Então, você nunca vai ter nenhum tipo de drift. Isso já tá padrão no mercado, porque antigamente a gente tinha muito controle, cara, que tinha esses drift. E se você nunca teve num controle, cara, nunca queira ter, tá? Porque, puta merda, é muito chato. Ele também vai possuir o sistema de giroscópio,
tá? Cara, poucos jogos utilizam, é mais se você joga de forma, como que eu posso dizer, de forma, assim, oficial no PC, jogos da Nintendo, né? Se você me entendeu. Você pode usar isso no Zelda, principalmente usa aqueles puzzles lá que você tem que ficar controlando o controle assim. Eu odeio esses eu odeio esses puzzles, acho uma bosta completa, porque tem que ficar fazendo isso daqui com o controle. Mas tem essa opção aqui nesse controle também, que é a parte do giroscópio. A gente tem uma vibração muito boa nele. Dos que eu joguei ali, alguns jogos ele dá uma vibradinha. Não sou muito fã disso, tá? Até porque lá ele. E aqui a gente tem os LEDs, né? Eu quero ver se a gente consegue configurar isso daqui também. Pra mim, esse controle ele tem um espaço especial, porque sim, eu tenho um controle de PS4 aqui. Ele foi um começo de paixão e ódio, tá? Porque esse controle, eu gosto da pegada dele. Ele tem esse formato bem estranho, né? Sinceramente, se você usa alguns controles, você vai estranhar muito o formato PS4. Tem muita gente que gosta, mas eu não gosto desse controle, cara, porque eu paguei caro na época, ele ainda continua caro. Eu não acho que ele vale o preço que ele cobra. Ele tem muitas opções aqui, cara, ó, essa entrada aqui já é antiga. Enfim, várias coisas aqui que, sinceramente, eu não gosto. Mas aqui, ó, esses gatilhos deles são muito ruins, tá? Eu não gosto desses gatilhos. E esse controle, ele é muito mais especial. Por quê? Porque ele tem drift, sim. Eu vou mostrar um take depois dele em jogos, mas se eu não me engano, esse analógico aqui direito, ele está puxando, sabe? Eu tentei consertar, eu tentei abrir ele, não adiantou. Peguei drift nesse controle, nunca mais usei. Ele só tá na minha estante ali, que ele é bonitinho até. Eu sempre gostei desse vermelho que ele tem militar aqui, porque me lembrava uma skin bem da hora que tinha no BF4, cara. Era uma das últimas skins lá que tinha. Era um vermelho e preto, algo assim. Era muito massa. Mas, sinceramente, vale muito mais a pena ter um controle desse do que um de PS4 hoje em dia, tá? Ainda mais pelo preço, tá? Porque, bah, esse controle aqui já saiu de linha há muito tempo. A gente tem o DualShock 5, mas que raios de motivo o DualShock 5 custa 350 conto, eu não sei. Porque pra mim ele tem várias peculiaridades ali que não vale o preço, mas definitivamente hoje em dia o controle do PS4 ele tá longe de valer a pena, tá? Tu vai ter esse problema de drift a qualquer momento. Então isso aqui é muito, muito chato. Ainda mais se você tá, tipo, sei lá, num dia jogando e ele começa a puxar, entendeu? Isso aqui pra mim é horrível desse controle. Então hoje ele só apenas virou um item de museu aqui pra mim. Agora falando um pouco sobre a compatibilidade que esse controle tem, ele vai ter pra PS4, PS3 e PC. Então é bem fácil fazer a conexão entre eles. Vem tudo no manual, ele também tem tudo no site da QRD, que eu vou deixar também na descrição. A gente tem a conexão também pra Android e iOS. Funciona do mesmo jeito, como ele tem Bluetooth, tu consegue conectar via Bluetooth no teu celular. Para PS5 exige um pouco mais, tá? Pelo que eu vi, você precisa de um adaptador separado, que a QRD também vende no site, porque isso é uma proibição que o próprio PS5 tem, né? Ele não aceita controles de terceiro, então precisa ter um hub receptor ali para você poder conectar no PS5 e poder estar funcionando com outros tipos de controles, né? Isso eu acho uma babaquice do caralho no PS5, não sei por que tem isso. Os caras obrigaram você a utilizar o próprio DualShock 5, né? Falando um pouco sobre a conectividade dele, ele é um controle que tem uma distância máxima de 8 metros, então com o Bluetooth, não dá para jogar tão longe assim, então é uma distância que é bem interessante. Eu acho que não precisa muito mais do que isso, acho que as pessoas normalmente ficam bem perto do PC para jogar, ou às vezes num sofá, né? Então se o cara vai usar para um console isso daqui, eu acredito que vai ficar numa distância de 2 a 3 metros, né? Então não vai ter uma perca tão grande assim, e ele tem uma bateria de 800 mAh, tá? Eu carreguei ele completamente, então deixei praticamente uma noite aí carregando, joguei uma tarde inteira, e não sinalizou nada, ele sinaliza pelas luzes aqui, tá com bateria baixa, então praticamente durou uma tarde inteira jogatina, então foi bem tranquilo. Então eu acredito que a bateria não vai ser um grande problema nesse controle também. Gostaria muito que tivesse a nossa querida base ali, então fica uma dica para QRD, venda uma versão ou atualizem uma versão dos controles de vocês com uma base de carregamento, eu acho que é muito interessante. Por mais que seja para console ou coisa do tipo, eu acho que, cara, base de carregamento é a nova cultura, né, dos controles. Eu acho que, por mais que aumente um pouco mais o valor, mas, cara, você ter uma base, você colocar ele aqui, cara, não tem nada melhor do que isso, sabe? E além disso, você pode colocar os adaptadores tudo ali dentro e fica totalmente clean, né? Então eu saco meu controle aqui e já posso jogar. Aqui não, aqui eu teria que carregar via USB tipo C. Bom, o que eu gostei também nele foi a precisão dos analógicos. Como eu falei, eu tô começando a utilizar alguns controles que tem os analógicos, o efeito Hall Effect. Isso aqui eu gostei bastante. O meu 8-bit do que tá ali atrás, ele não tem esse efeito, tá? Ele é um pouquinho mais puxadinho assim, né? Ele é a versão bem antiga, já tem uns 3 anos ele, então ele já tá bem velho, caduco, né? Eu tô querendo comprar a versão Ultimate 2 pra trazer pro canal aí. Eu gostei bastante de jogar com esses analógicos, cara, é bem gostosinho de você mexer com ele. Eu realmente não gostei dos botões aqui de cima, porque igual eu falei, meus dedos eles escorregam, então algumas vezes eu dava um pouco de misclick, tá? A sensação tátil deles eu não curti tanto, tá?
Isso aqui é mais um gosto pessoal meu, mas acabei não curtindo tanto, tá bom? Agora nessas D-pads aqui que a gente tem, eles não são tão ruins, tá? Gostei bastante, só que eu não posso dar uma opinião tão gigantesca assim sobre eles, porque eu realmente não utilizo nada disso daqui. Eu sei que algumas pessoas utilizam muito pra FPS, né? Só que como eu não tenho experiência, eu mal sei jogar de controle FPS, eu posso dizer disso aqui que é bem gostoso de ficar clicando, sabe? E ele encaixa bem na mão aqui pra você ficar clicando, né? Igual eu falei, isso vai de pegada de pegada, né? Tem pessoas que apertam de jeitos totalmente diferentes, né? Eu acabo utilizando dessa forma aqui, mas não senti um desconforto ao utilizar, sabe? Esse controle também tem um sistema de macros que você pode fazer, ele tem bem descrito ali no manual dele, que você pode ir configurando, só que também é outra coisa que eu zero utilizo, gosto de literalmente um controle simples que seja jogável, né? Os D-pad deles aqui, as setinhas, né, que a gente chama do controle, eu sempre prefiro assim, tá? Eu não gosto daquele prato que o Xbox tem, eu acho uma bosta completa aquilo lá. Eu sempre gostei das setinhas, sabe? Padrão PlayStation da vida, né, que a gente tem as nossas famigeradas setinhas aqui, sabe? Então isso aqui eu gostei bastante dele. E Matsuki, mas e aí? Esse controle é bom ou não é? Comentando sobre os prós e contras dele, eu tenho que falar sobre o Hall Effect, o Hall nos sticks e gatilhos. Pra mim é um ponto super mega positivo. Todo controle hoje em dia tem que ter isso, cara. É uma coisa que você não deve comprar sem. Faz diferença sim. E eu falo com propriedade porque eu literalmente estou saindo de um controle que não tem isso para controles que agora tem. Então, realmente eu sinto a diferença. Como você sair de um teclado mecânico para um teclado magnético, tu sente a diferença e é uma diferença não só em desempenho às vezes, mas é confortável. Cara, é um negócio que para muita gente, né, você acaba usando todos os dias. Mas esse controle também tem uma compatibilidade bem gigante que a gente tem no mercado. Eu acredito que ele poderia ainda ser compatível com algumas outras plataformas, como o Nintendo Switch, que seria um ponto a mais. Eu acredito que, junto com aquele upgrade da base, a QRD poderia adicionar essa compatibilidade a mais. E é bem interessante, porque daí esse controle pode ser aberto para vários e vários públicos, né? E o preço dele é bem competitivo com o que a gente tem de entrada aí no mercado, tá bom? Só que eu falei, juntando com os contras, eu acredito que a gente pode adicionar sim uma base de carregamento, porque alguns controles um pouco mais acima já começam a ter essas bases de carregamento. Querendo ou não, cara, é uma praticidade interessante, é um diferencial interessante, agiliza muito a vida do jogador, né? Ter essa base de carregamento. E sinceramente, eu não consigo ter controles que não acabam tendo essa base, sabe? Caso meus mesmo assim. Eu acho que é um ponto muito positivo para a QRD melhorar no futuro nas versões desse controle. A gente tem alguns acabamentos que poderiam ser melhores. Uma parte dos botões aqui, detalhe, não são botões ruins, porém daria para ser bem melhor do que esses que a gente tem hoje, tá? As setinhas também. Eu acho que esses dois pontos aqui foi o que me incomodou assim durante a minha jogatina, sabe? Que eu senti uma diferença entre alguns controles que eu tenho. A bateria dele, como eu falei, vai encaixar muito com a base de carregamento. Não é uma bateria ruim, porém, numa jogatina durante a tarde e noite, né, você provavelmente vai ter que parar para poder carregar ele. Você pode utilizar ele via cabo, funciona normalmente, só que eu falei, você tem esse porém aí, entendeu? E se você para de jogar, se, vou no banheiro, coisa do tipo, você só poderia deixar na base e estaria carregando. Você pode fazer a mesma coisa com um cabo, né, mas igual eu falei, praticidade sempre acaba vencendo, né. E para quem vale a pena esse controle? Se você quer um controle baratinho para poder jogar no PlayStation, PS4, PS5, lembrando que o PS5 tu tem que ter o adaptador ali deles, o PlayStation 5 ele cisma com controles terceiros, não sei porquê, obviamente, né, que é te empurrar o DualShock 5 ali e já era. Eu acabo recomendando isso aqui pra quem quer jogar no PlayStation. Joguei o Horizon Forbidden West ali e foi tranquilamente. O bom é que no PC ele reconhece tudo hoje em dia, os botões, né, então fica filé do boi pra jogar alguns jogos ali. E uma dica, caso vocês forem utilizar no PC, ele tem dois modos, tá? O D Input e o X Input. Vocês podem trocar segurando o Share e o Options. O D Input seria mais pra jogos antigos, tá? Você vai jogar um jogo da época do Gandalf, tu usa o D Input. E o X Input seria pra todos os jogos da Steam, né? Seriam os mais compatíveis aí, os mais atuais, né? É o que ele já vem. Ele vai mudar a cor. Se eu não me engano, no The Input ele vai ficar verde, tá bom? E assim, meu primeiro produto da QRD, nunca tinha testado, nunca tinha usado um na minha vida. Gostei bastante, porém, igual eu falei, eu acredito que, espero que no futuro a gente tenha versões melhores desse controle, por mais que custe um pouco a mais, mas igual eu falei, parte da bateria, parte dos botões e parte da base de carregamento, cara, seriam ótimos upgrades aí, ficaria filé do boi e acredito que eles conseguem trazer um controle aí que dá pra bater pau a pau aí com várias marcas no mercado que possuem essas funções também, né? Custando ali também parecido com o que a gente tem também no mercado hoje. E é isso. Valeu e fui!